Olá pessoal, hoje a gente vai ver expressão cartesiana e analítica de vetor. E como já foi comentado em uma outra aula, a gente vai trabalhar a geometria analítica no espaço tridimensional. Tá? Pode ser chamado de R3, ok? Então no caso aqui, primeiramente, a gente vai pegar um sistema tridimensional, ou seja, 3 dimensões, que a gente está acostumado trabalhar apenas no plano, e sistema tridimensional cartesiano ortogonal de eixos OX, OY e OZ. Então tem que tomar cuidado aqui, que tem que ser um sistema ortogonal, ou seja, aqui forma 90 graus, 90 graus, 90 graus, ou seja, quando a gente trabalha no ensino médio ali, funções, o plano, que seria normalmente a folha, a gente trabalha o eixo X aqui e aqui o Y. Então, no caso, a folha, a parede, aqui, a folha, vai ser formada pelo plano YOZ. OZ, tá? E a gente pode enxergar esse eixo OX aqui, ele perpendicular, saindo na sua direção em relação ao papel aqui. Então, estaria saindo aqui. Então, formaria 90 graus com esse eixo OZ. Então, nós teríamos um plano aqui. Se a gente enxergar isso daqui como uma sala de aula, nós temos aqui a frente, aqui a lateral esquerda e aqui a parte, o chão da sala. Tá? Então, é isso que a gente tem que enxergar. Então, positivo para a direita, positiva o eixo Z para cima e positiva o eixo X na sua direção, aqui, perpendicular ao plano YOZ. Então, esse vai ser o nosso base para a gente fazer as figuras geométricas. Então, a gente vai trabalhar no plano tridimensional aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui a expressão cartesiana de um vetor. O que é isso? É você, no caso aqui, escrever um certo vetor, qualquer que seja o vetor, em função de quem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos retomar aqui. Então, primeiro, nós temos o eixo Y, o eixo Z e o eixo X aqui. Tá? Aí nós temos na direção dos eixos aqui, no sentido positivo, esses três vetores. Esse aqui é o chamado de I, esse aqui é chamado de J e esse aqui é chamado de K. O que é isso daqui? São vetores que têm tamanho 1 e têm a direção e o sentido positivo dos eixos coordenados. Então, esse I aqui, o tamanho dele, ou melhor, a norma dele é igual a 1. O tamanho desse J aqui, a norma dele é igual a 1. E o tamanho desse vetor aqui, K, a norma também é igual a 1. Então, nós vamos pegar um vetor qualquer aqui. Eu coloquei esse vetor vermelho aqui, o vetor V. Aí a pergunta é, como é que eu escrevo este vetor aqui em função desses três vetores? E aí a gente vai ter que só relembrar o quê? Que a gente viu em uma outra aula, que a gente consegue, por exemplo, formar um ciclo. Tá? Você consegue, quando você forma um ciclo, você consegue escrever um vetor em função dos outros, de todos os outros. Então, nesse caso aqui, como que seria, por exemplo, um ciclo? Você pegaria, por exemplo, esse vetor que vai sair daqui da origem, do ponto 0, 0, 0. Aí pegaria esta aresta. Aí pegaria um outro vetor que sai desse ponto até esse, um outro vetor, e um outro que sobe aqui. Então, se a gente pegar este vetor aqui, que tem a origem neste ponto e a extremidade aqui, basta que eu pegue uma sequência de vetores, onde a origem do primeiro está na origem de V, e a extremidade do último vai estar aqui na extremidade do V. Então, nós pegaríamos, no caso aqui, um vetor cuja origem aqui e a extremidade está aqui, um outro vetor que sai deste ponto até este e um vetor que sobe até aqui. Então, nós teríamos soma de 3 vetores. Okay? Aí, quem seriam esses 3 vetores? Quem seriam esses 3 vetores? Então vamos lá. Então, vamos pegar assim. Este vetor que sai daqui para cá
setor para cá. Então vamos chamar, por exemplo, aqui a gente chama de origem. Deixa eu colocar aqui, tá? A origem. Então, deixa eu colocar uma outra cor que a gente não usou aqui. Vou colocar esse laranja. Então bem aqui nós temos, por exemplo, a origem O bem aqui, tá? A origem aqui, origem O. Vamos pegar esse ponto aqui, eu vou chamar de A, tá? Esse ponto aqui eu vou chamar de B. E esse ponto aqui em cima a gente vai chamar de C. Ok? Então, se a gente pegar, por exemplo, o vetor OA, mais esse vetor que sai daqui para cá, é o mesmo que OB. Certo? Ele só pega um representante, coloca bem aqui, tá? E esse que vai daqui, deste ponto até este, é o mesmo que sai desse ponto até esse, ou seja, é o OC. Então, nesse caso aqui, este vetor V aqui, este vetor V, vai ser igual a quanto? A soma deste, que é o OA, mais esse daqui, que é este aqui, o OB. E por último, esse que sobe aqui. Este que sobe é o OC. Então, seriam esses três vetores que a gente vai somar, né? Então, o vetor OP começa na origem do sistema tridimensional e a extremidade no ponto P. Seria o OA mais o OB mais o OC. Então, isso aí é a solução do nosso problema. Então, só que aí a gente sabe que, né, um certo vetor a gente pode ser escrito em função de outros. Então, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, a gente viu, né, que, tá? Quando um vetor ele é múltiplo do outro, quando um vetor ele é paralelo a um outro, então ele é múltiplo. Por exemplo, um vetor V, se você pegar um 2 de V, esse 2 de V, ele vai ser em termos de tamanho o dobro, a direção é a mesma e o sentido também. Tá? Então, nesse caso, para a gente pegar aqui este vetor aqui, OA, quem é OA? Vai desse ponto até este. O vetor OA, ele vai ser o quê? Esse vetor verde aqui vai ser um múltiplo desse vetor pequeno. Então, esse vetor aqui é o vetor I. Então, é um múltiplo dele. Mas quanto múltiplo? Bem, se esse vetor aqui tem tamanho 1, e daqui para cá, por exemplo, vamos supor que seja 3, então se eu pegar 3 vezes o vetor I, vai chegar bem aqui. Esse vetor OA vai ser o triplo do vetor I. Então, como aqui foi chamado de x, não foi dado um valor numérico, então esse ponto bem aqui é x. Mesma coisa para cá, esse ponto aqui é y e esse ponto bem aqui é z. Então é x, y e z genérico, pode ser qualquer valor. Então nesse caso ficaria assim. Então, os três vetores, né, que seriam as três arestas, daqui para cá OA seria xi, ou seja, se for 2 é 2i. Tá? Se daqui para cá, por exemplo, é 5 vezes o tamanho do j, então seria 5j. E por último, se daqui para cá é 4, por exemplo, esse tamanho é 4, então é 4 vezes o vetor k. Então seria z vezes o k. Tá? Então ficaria x, y, z de forma genérica. Então nós temos agora o quê? Então qual é o objetivo mesmo de escrever? Qual é a expressão cartesiana? É você escrever qualquer que seja um vetor que está no sistema tridimensional em função dos versores I, J e K, ou seja, dos vetores que têm a direção e sentido dos eixos coordenados e tem tamanho unitário. Se você conseguir escrever qualquer vetor em função de I, J, K, você está dizendo que este vetor é a expressão cartesiana desse vetor, do vetor V. Então, nesse caso aqui, ficaria assim, ó, expressão cartesiana de V. Aqui. Então, este vetor V é simplesmente xi mais yj mais zk. E a expressão analítica é uma forma apenas simplificada para você não ficar carregando o i e jk. Porque se você for observar, acabou coincidindo, né? Ó, x, y, z com o ponto genérico. Isso se você pegar o vetor V, ou melhor, um representante dele,
estando na origem do sistema tridimensional. E a extremidade, lógico, está no ponto genérico x, y, z. Então, do mesmo jeito, uma forma chamada expressão analítica é simplesmente você escrever um trio ordenado, que são os coeficientes aqui, né, os escalares que estão multiplicando pelo vetor i, pelo vetor j e pelo vetor k. Então, x, y e z. X, y, z. Então, essa aqui é a nossa expressão cartesiana. Então, as duas formas a gente vai utilizar. A expressão cartesiana, melhor dizendo, e esta aqui é a expressão analítica. Ok? Então, visto isso daí, aí vem uma pergunta, né? Vamos, por exemplo, saber quanto equivale o tamanho desse vetor ou a norma dele, né? Então, vamos lá, para norma. Norma de um vetor. O que é a norma de um vetor? É o tamanho dele. Tamanho. Então, para você calcular o tamanho de um vetor, alguém vai dizer, mas esse vetor aqui, no caso, ele é a diagonal dessa caixa, desse paralelepípedo retângulo. Então, a diagonal de um paralelepípedo retângulo, o tamanho dele é sempre o quê? Raiz quadrada da somatória dos quadrados das respectivas arestas. Então, quanto equivale essa aresta aqui? O tamanho é x. O tamanho dessa outra aresta aqui é y e dessa outra aqui é z. Então, nesse caso aqui, vai ser a raiz quadrada das coordenadas do próprio vetor ou do ponto P genérico aqui. Então, nesse caso aqui, ó, tá? Então, dado um vetor V genérico, a norma dele, que a notação é essa aqui, entre duas barras, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Operações com vetores na forma cartesiana e analítica. Então, primeiro a gente vai pegar a soma de vetores, né? Que é a primeira operação que a gente definiu. E aí a gente vai pegar, para somar vetores, vamos pegar dois vetores aqui. Então, dados os vetores V1 na forma cartesiana, só vamos colocar o índice aqui, né? xi, x1i, yj, z1k, e o V2, x2i, y2j mais z2k. Então, a gente tem o seguinte, tá? Que quando você for somar V1 com V2, é simplesmente você somar respectivos escalares ou coeficientes de cada vetor, né, i, j e k, ou seja, x1 mais x2i, y mais y2j mais z1 mais z2k. E lógico, na forma analítica do mesmo jeito. Se nós tivermos aqui dois vetores na forma analítica, você vai lá e soma as respectivas coordenadas. Tá? A gente poderia fazer rapidamente aqui um desenho no R2, né, que no R3 se torna um pouco mais complexo. Então, vou colocar aqui ao lado, né, fazer um desenho rapidamente, né, e vamos pegar, por exemplo, aqui, tá, aqui, ó, vou colocar aqui do lado, tá, aqui, vamos pegar aqui, ó, rapidamente, tá, opa, deixa eu voltar aqui. Então, nós temos aqui, ó, tá, o eixo, os dois eixos, aqui, ó, x e y, tá, x e y. Então, se você pegar um vetor, por exemplo, bem aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, rapidamente, ó, para cá, aqui, ó. Esse vetor aqui eu vou colocar pontilhado aqui. Eu vou chamar esse aqui de 2 e bem aqui também, ó, tá, 2, tá? Aí a gente pega um outro bem aqui, tá? Rapidamente, aqui, ó, para cá, tá? E pega aqui, vou colocar também que no caso aqui vai dar 4 e bem aqui, ó, igual a 3, ok? Então nós temos esses dois vetores, u e v, por exemplo. Tá? Aí a pergunta é quanto equivale U mais V. Então, a soma é isso daqui, ó, por definição, ó, a soma. Tá? Deixa eu colocar bem aqui, ó, a soma. Quanto é que vai dar isso aqui? Deixa eu colocar aqui, esse aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, aqui, este aqui é o vetor só. Então, vamos lá fazer isso daqui, né? Rapidamente. Tá? Então, o primeiro vetor, U, aqui nesse caso, se a gente for verificar, as coordenadas são iguais a quanto? A 2 e 2, né? E o outro vetor V aqui vai ser igual a quanto? Bem, se a gente for verificar, daqui para cá, dá 2 para 4, vai dar 2 também, certo? Se a gente pegar este vetor aqui e colocar a origem dele na origem, ok?
Então, transportando este vetor para cá, o tamanho, a largura dele em relação a x vai dar 2. E a altura, vamos dizer assim, dá igual a 1. Então, esse aqui é o vetor v. Ok? Então, se a gente for verificar aqui, ó, a soma, deixa eu apagar aqui, a soma de u com v, du com v, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a quanto? Vamos colocar aqui a soma. É só você verificar. A soma é só você pegar esse vetor aqui. Então, vamos olhar direto para ele. Vai dar 4 e 3. 4 e 3. Né? 4, na forma analítica, 4 e 3. Então, se a gente for verificar, é 2 mais 2, que vai dar 4. E 2 mais 1, que é igual a 3. Apenas para a gente mostrar isso bidimensional. Bom, então, esse daqui é válido para tridimensional também. É só você fazer um desenho, aí, um esquema, é lógico um pouco mais complexo, a gente verificar, mas aí é válida a soma tanto para a forma cartesiana quanto para a forma analítica, visto que é apenas notações diferentes. Tá? Então, vamos para a outra, que é justamente o quê? É a multiplicação de um escalar por um vetor. Então, nesse caso aqui, esse aqui talvez seria mais tranquilo a gente observar um desenho. Então, dado um vetor v qualquer aqui e um alfa, um escalar, então a gente vai ter o seguinte, né? Se a gente multiplicar o alfa vezes o vetor v1, você vai lá e faz a distributiva em relação aos escalares aqui. Então, ficaria alfa x1 i mais alfa y1j mais alfa z1k. Né? Ou na forma analítica do mesmo jeito aqui. Tá? Você multiplicaria o alfa por x1, y1 e z1. Então, esse seria o resultado. Então, acho que dá para a gente enxergar isso aqui facilmente. Por exemplo, se eu tiver 1, 2 e 3 aqui como vetor. Né? 1, 2 e 3. Se eu multiplicar por 3, vai dar 3, 6 e 9. Vai dar um vetor de o triplo do tamanho. E, geometricamente, a gente consegue talvez visualizar isso daí. Ok? Então, vamos agora, então, pelo menos partir para alguns exemplos, talvez 2 exemplos. Então, dados os vetores, né? 2 vetores na forma cartesiana, né? Vetor u, 3i menos j mais 5k, e o vetor v, menos 2i mais 2j mais k. Calcule. Então, vamos primeiro letrar a soma, simplesmente. Então, pelo que a gente viu, né, na definição, como é que a gente faz a soma? Você vai lá e soma aqui, né? Este aqui é o vetor, só coloquei em parênteses, vetor u, e aqui é o vetor v, então você soma 3 com menos 2 dá 1, né? E aí você soma também o menos 1 com o 2 vai dar 1, e por último o 5 mais 1 que vai dar o 6. Tá? Do mesmo jeito vamos pegar um segundo exemplo aqui, o dobro de u menos 3v. Então como é que vai ficar aqui? Então vamos lá. Então vou colocar na forma analítica aqui, né? Para escrever de uma outra forma. Então este aqui é o vetor u, só fiz repetir ele aqui, ó, na forma analítica. Esse aqui também na forma analítica. Então a gente faz a seguinte multiplicação, né? Vai dar aqui, ó, vai dar 6 menos 2, 10 aqui. Do mesmo jeito, ó. Menos 6, 6 e 3 aqui. Pronto. Aí faz a diferença. 6 menos o menos 6 dá 12, menos 2 menos o 6 dá menos 8 e 10 menos 3 dá 7. Ok? Então vamos agora para o segundo exemplo. Então determine Mn tais que o vetor u tem que ser m vezes v e n vezes w. Então nós temos aqui os três vetores, u, v e w. Ok? Então a gente vai pegar o quê? Esta equação é que vai dizer como é que a gente vai determinar o valor de m e de n. Então os vetores u, v e w foram dados. Então a pergunta é quanto é que vale o m e o n. Então vamos lá começar? Então a gente vai substituir nesta equação os valores de u, v e w. Então no caso aqui, nós temos aqui u é igual a mv mais nw. Então aqui, ou trocando a ordem, né? Só coloquei o u para o lado direito da igualdade. Então substituindo aqui, né? M vezes v mais n vezes w é igual a... M vezes v mais n vezes w é igual a u. Tudo na forma analítica. Eu prefiro
para facilitar os cálculos. Tá? Então, sugestão, se você tiver tudo na forma cartesiana, de preferência usar a analítica, que os cálculos se tornam menos complexos, você não fica carregando IJK. Então, você faz a distributiva aqui para o M e para o N, certo? Aí vamos encontrar isso aqui. Okay? Aí o próximo é fazer o quê? Soma de dois vetores, então é 2m mais n, m mais 2n e menos 3 menos 4m, n no caso. Tá? E agora você iguala as três coordenadas. Então nós vamos ter no caso aqui um sistema. E você resolve o quê? Este sistema. Ou coloca a matriz aumentada ou você vai lá e já desenvolve direto aqui, visto que nós temos apenas duas variáveis. Então, lá verifica o que vocês acham melhor. No caso aqui eu coloquei, né, a matriz aumentada do sistema. Tá? Então vamos lá, qual seria o primeiro passo? Eu sugiro trocar a primeira linha com a segunda, né, para que o pivô seja igual à unidade. Então foi feito isso aqui, não escrevi, né, a anotação, mas seria isso daqui. Tá? Seria isso aqui, deixa eu colocar aqui rapidamente. Vou colocar aqui uma outra cor verde. Pronto, tá? Então, aqui no caso, eu só fiz a linha 1 permutada com a linha de número 2, ok? Já nesse caso bem aqui, o que a gente fez? A gente vai zerar o 2 e o menos 3 usando a linha de número 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Essa linha de número 2 aí... Opa! Deixa eu pegar aqui. Essa linha de número 2... vai ser menos duas vezes a linha do pivô mais a linha número 2. Tá? Do mesmo jeito para a linha de número 3. Ok? Aí o resto a gente já vai um pouco mais direto. Já está acostumado a fazer nesse escalonamento. É 3 vezes a linha 1 mais a própria linha 3. Ok? Então nesse caso aqui vai ficar assim. Certo? Aqui deu menos 3, 6, 2 e menos 4. E aí, de novo, faz o quê? Eu multipliquei essa linha aqui tudo por menos 1/3, então deu 1 e menos 2. E já zerei essa de baixo aqui, ou seja, multiplica, por exemplo, essa linha aqui por menos 2 soma da zero, por menos 2 soma da zero. Tá? Quando der uma linha múltipla de outra, é óbvio que você já sabe que vai dar, quando fizer o escalonamento, tudo igual a zero. Então, nós temos aqui, né, observando, um sistema aqui, ó, já está escalonado, duas equações e duas variáveis. Duas equações, uma equação aqui e duas variáveis. Então, retornando para o sistema de equações lineares, nós vamos ter aqui, né? Pronto. N igual a menos 2, substituindo aqui em cima, a gente vai encontrar o valor do M. Multiplicando menos 2 aqui vai dar menos 4. Soma, passa para cá, 3 menos 1, ou melhor, 4 menos 1 vai dar igual a 3. Então, esses são os valores de M e N para que nós tenhamos. Então, vale lembrar que esse é apenas um exercício bem matemático para a gente poder manusear as operações aí de adição de vetores e de multiplicação de escalar por vetor.